Capítulo 6. Vida e atividade nos céus. Vimos em outra palestra como os maus atos da vida e nossos hábitos indesejáveis são tratados pela impessoal lei da consequência e contribuem para o bem em vidas futuras. Para ilustrar isso, observamos sua operação em casos como os do assassino, do suicida, do bêbado e do avarento. Esses são casos extremos, no entanto, e há muitas pessoas que viveram boas vidas morais, mas contaminadas pelo egoísmo mesquinho, que é o pecado mais grave da nossa época, do que pelo verdadeiro mal pronunciado. Para elas, a permanência nas regiões do purgatório, do mundo do desejo, é óbvio, correspondentemente reduzida e o incidente do sofrimento aliviado. Assim, com o tempo, todos vão para as regiões superiores do mundo do desejo, onde o primeiro céu está localizado. O primeiro céu. Esta é a terra de verão dos espíritas. Com a matéria dessa região, os pensamentos e as fantasias das pessoas durante sua vida, constrói as formas reais que elas veem em sua imaginação. É uma característica dos mundos internos que a matéria neles seja prontamente moldada pelo pensamento e pela vontade. Todas as formas fantásticas que são criadas pelas pessoas se desenvolvem, animadas por elementais, e duram enquanto permanecer o pensamento ou o desejo que as criou. Na época do Natal, por exemplo, o Papai Noel realmente vive e anda de trenó. Há muitos tipos e variedades dele que permanecem em vigor por um mês ou mais, até que os desejos das crianças que o criaram deixem de fluir nessa direção. Então ele desaparece até ser recriado no próximo ano. A Nova Jerusalém, com suas ruas peroladas, mar de vidro e todas as outras fantasias piedosas e morais do povo da igreja, também está lá. O purgatório tem seu diabo em forma de pensamento com chifres e casco fendido, criado pelo pensamento das pessoas. Mas nessa parte superior do mundo do desejo, encontramos apenas o que é bom e desejável entre as aspirações humanas. Aqui, o aluno se regozija nas bibliotecas e é capaz de prosseguir seus estudos de modo bem mais eficaz do que quando confinado no corpo denso. Se ele deseja um livro, pronto ele aparece. O artista, por sua imaginação, molda seus modelos permanentemente. Ele pinta com cores vivas e ardentes, em vez de usar os pigmentos mortos e sem brilho da terra, que são o desespero do artista físico, porque aqui, na vida terrena, é impossível para ele reproduzir os tons que vê com sua visão interior, mas o mundo do desejo é o mundo da cor por excelência. E, portanto, ele obtém o desejo do seu coração no primeiro céu, recebendo inspiração e poder para continuar seu trabalho em vidas futuras. O escultor também considera esta parte do estado pós-mortem uma alegria e uma elevação. Ele molda com facilidade os materiais plásticos deste mundo nas estátuas com que ele sonhava quando vivia na terra. O músico também é beneficiado, mas ainda não está no verdadeiro mundo do som.
Este oceano de harmonia, onde a celestial música das esferas é ouvida, está na parte da região do pensamento concreto, que na religião cristã e esotérica chamamos de segundo céu. Assim, o músico apenas ouve o eco dos sons celestiais. No entanto, são mais doces do que qualquer um que já ouviu na terra, e sua alma se deleita com sua harmonia requintada, a mais auspiciosa das melhores coisas que estão por vir. Porque as crianças morrem e para onde elas vão? Aqui também encontramos todas as crianças pequenas que vão diretamente para este lugar depois de morrer. Se seus amigos pudessem vê-las, não haveria luto, porque a vida delas é bastante invejável. Elas sempre são recebidas por algum parente ou amigo que já morreu e recebem todo tipo de cuidado. Há pessoas que constroem um grande tesouro para si mesmas, dedicando grande parte do seu tempo à invenção de jogos e brinquedos para esses pequenos. E assim, a vida neste primeiro céu é gasta da maneira mais bonita pelas crianças, sem que sua instrução seja negligenciada. Elas são reunidas em aulas não apenas de acordo com idade e capacidade, mas também temperamento, e são particularmente instruídas sobre os efeitos dos desejos e emoções, o que pode ser feito com muita facilidade em um mundo onde essas coisas podem ser objetivamente demonstradas. Assim, elas aprendem, mediante lições objetivas, o benefício de cultivar desejos bons e altruístas. Muitas almas que vivem uma vida altamente moral, agora devem-na a uma causa como a morte na infância e 15 ou 20 anos no primeiro céu, antes do novo nascimento. Muitas vezes se pergunta por que as crianças morrem. Existem muitas causas. Uma é a morte em vida anterior, sob a terrível tensão do acidente, pelo fogo ou no campo de batalha, porque nessas circunstâncias o ego que morreu não pode se concentrar adequadamente na vista panorâmica de sua vida passada. Esse também é o caso quando os lamentos altos de parentes impedem a concentração. O resultado é, obviamente, uma impressão fraca das experiências de vida no corpo de desejos, o que leva a uma vida insípida no purgatório e no primeiro céu. Nesses casos, o ego não colhe o que plantou e, portanto, pode cometer as mesmas loucuras ou pecados, vida após vida. Para evitar tal contingência, o novo corpo de desejos que o ego reúne antes do seu próximo nascimento deve ser gravado com a lição necessária. O ego está sempre inconsciente a caminho do renascimento, cego pela matéria que o envolve, do mesmo jeito que ficamos ofuscados quando entramos em uma casa em um dia ensolarado. Somente após o nascimento, a consciência retorna em alguma medida. Então, quando, pela morte, ela passa para o primeiro céu, é ensinado de maneira objetiva e diferente a lição que deveria ter aprendido em sua passagem externa ou física na vida anterior. Quando essa lição é dominada e escrita no corpo de desejos que ainda não nasceu, o ego renasce na Terra e prossegue
da maneira comum. As crianças que morrem antes do 7º ano só nasceram no que diz respeito aos corpos denso e vital, e não são responsáveis sob a lei da consequência. Mesmo até os 12 ou 14 anos, o corpo de desejos está em processo de gestação, como será explicado mais detalhadamente em outra palestra. E como o que não foi vivificado não pode morrer, apenas os corpos denso e vital decaem quando uma criança morre. Ela mantém seu corpo de desejos e a mente para o próximo nascimento. Portanto, não percorre todo o caminho que o ego geralmente faz em um ciclo de vida, mas apenas sobre ao primeiro céu para aprender as lições necessárias e após uma espera que varia de 1 a 20 anos, renasce, frequentemente na mesma família. O panorama como juiz da vida após a morte. É um erro pensar que o céu seja um lugar de felicidade pura para todos. Ninguém pode colher mais felicidade no céu do que aquilo que plantou na terra. A medida de nossa alegria lá serão as boas ações que fizemos aqui. O panorama da vida gravado em nossos corpos de desejos, logo após a morte, forma tanto a base da nossa alegria no céu, quanto o decreto do nosso sofrimento no purgatório. Lembramos que, à medida que o panorama da vida passada se desenrolava no purgatório, apenas as cenas em que havíamos ferido pessoas operavam para produzir sofrimento. No primeiro céu, só os bons desejos e ações altruístas produzem sentimento. Ao contemplarmos uma cena em que ajudamos alguém, acalmando sua tristeza e aliviando seu sofrimento, não só sentimos a mais intensa satisfação pessoal, como tudo o que a pessoa favorecida pelo nosso favor sentiu, em forma de tranquilidade corporal, alívio mental e gratidão. Não importa se ele soube quem o ajudou, o sentimento que derramou sobre nós quando o ajudamos acontecerá ali, independentemente de outras circunstâncias. Por outro lado, se nós mesmos formos gratos aos nossos benfeitores, sentiremos o mesmo sentimento de alívio da angústia e de gratidão pela ajuda recebida. Como todos esses sentimentos e desejos são construídos no ego pelas forças alquímicas e espirituais, que são geradas quando eles estão sendo realizados, e como sofre uma transformação em faculdades utilizáveis em nascimentos futuros, é facilmente visto o quão importante é para o nosso próprio crescimento de alma que devamos sentir e expressar nossa gratidão pelos favores que recebemos, porque assim lançamos as bases para o recebimento de novos favores nesta vida e nas futuras. Disse que o Senhor ama quem dá com alegria. É igualmente verdade que a lei da consequência ama um coração que aprecia receber favores. A ética da doação. Quando dar está em consideração, devemos ter cuidado com a ideia falaciosa de que somente o ser humano rico possa dar. Presentes indiscriminados em forma de dinheiro são uma maldição para tanto quem dá
quanto para quem recebe. Somente quando o doador também dá seu pensamento e coração pode o ouro ter valor. Contudo, o que é o ouro dado descuidadamente em comparação com a simpatia? A expressão de fé em um ser humano pode dar-lhe coragem para entrar em um desafio e vencer. Estimulando sua vontade, nós o ajudamos a se ajudar, quando a ajuda financeira o tornaria impotente e dependente da nossa generosidade. Quando damos, devemos dar a nós mesmos primeiro. A experiência pós-morte do materialista. Existem duas classes para as quais a existência pós-morte é particularmente vazia e monótona: o materialista e o ser humano que estava tão absorto em seus negócios materiais que nunca se importou com os mundos espirituais. A razão não é difícil de encontrar. Eles geralmente tiveram uma vida boa, ética, e não se entregaram a qualquer um dos vícios do mundo do desejo inferior, mas também não fizeram um bem que encontrasse seu fruto em forma de sentimento de alegria no primeiro céu. A razão não é difícil de encontrar. Eles geralmente tiveram uma vida boa, ética, e não se entregaram a qualquer um dos vícios do mundo do desejo inferior, mas também não fizeram um bem que encontrasse seu fruto em forma de sentimento de alegria no primeiro céu. Dar, inclusive, grandes somas de dinheiro para a construção de igrejas, bibliotecas ou parques não ajudará de maneira alguma, a menos que o doador tenha interesse particular em sua doação, e assim dê a si mesmo junto ao dinheiro. Fornecer apenas dinheiro trará riqueza em alguma vida futura, mas dar a si mesmo é mais valioso do que receber dinheiro, pois promove o crescimento da alma. O ser humano de negócios, que é materialista, portanto, vai para a quarta região, uma espécie de fronteira entre o purgatório e o primeiro céu. Ele é bom demais para sofrer no purgatório, mas não é bom o suficiente para ter uma vida alegre no primeiro céu. Ele ainda tem um grande desejo por negócios, sem interesses, exceto desejos que não possam ser satisfeitos ali. Sua vida torna-se uma monotonia nada invejável, embora ele não sofra de outra maneira. O materialista absoluto, que nega a Deus e tem a ideia de que a morte seja a aniquilação do nosso ser, está na pior das dificuldades. Ele vê seu erro, mas tendo se dissociado bastante das ideias espirituais, muitas vezes não consegue acreditar que isso seja mais do que um prelúdio para a aniquilação. O pavoroso suspense pesa terrivelmente sobre essas pessoas e não é incomum vê-las murmurando para si mesmas: não será logo o fim? E, o pior de tudo, se alguém instruído tentar informá-las, elas negarão a existência do espírito ali, tanto quanto o faziam na vida na terra, chamando-o de excêntrico por pensar que exista algo além da matéria. A tendência natural do corpo de desejos é endurecer e consolidar tudo aquilo com que entra em contato. O pensamento materialista acentua essa tendência a tal ponto que, muitas vezes, resulta em vidas sucessivas aquela terrível doença, a tuberculose,
o endurecimento dos pulmões. Eles devem permanecer macios e elásticos. Às vezes também acontece que o corpo de desejos esmaga o corpo vital na próxima vida, de modo que ele falha completamente em neutralizar o processo de endurecimento, e então temos uma tuberculose rápida. Em alguns casos, o materialista torna o corpo de desejos frágil, por assim dizer. Então, ele não pode realizar seu trabalho de endurecimento adequado no corpo denso. E, como resultado, temos raquitismo, que amolece os ossos. Logo, vemos os perigos que corremos ao abrigar tendências materialistas, ou endurecimento das partes moles do corpo, como no caso da tuberculose, ou amolecimento das duras partes ósseas, como no raquitismo. É claro que nem todos os casos de tuberculose mostram que o sofredor fosse um materialista em alguma vida anterior, mas a ciência oculta ensina que tal resultado frequentemente siga o materialismo. Há, porém, outra causa para a prevalência dessa terrível doença na Idade Média: o segundo céu. Com o passar do tempo, todo ser humano se prepara para ascender ao segundo céu, que está localizado na região do pensamento concreto. Todas as boas aspirações e desejos da vida passada são gravados e marcados na mente, que então contém tudo o que é de valor permanente. O ego se retira do corpo de desejos, que assim torna-se apenas uma concha vazia, e, revestido apenas com a mente, sobe ao segundo céu. Lembramos que após o término do panorama, logo após a morte, quando o ego se retirou do corpo vital, ele passa por um período de inconsciência antes de despertar no mundo do desejo. Também há um intervalo entre a retirada do corpo de desejos no primeiro céu e ao despertar no segundo céu. Entretanto, dessa vez não há inconsciência. Todas as faculdades estão em alerta agudo e existe um estado de hiperconsciência à medida que o espírito passa por esse intervalo chamado de o grande silêncio. Não importa o quão materialista um ser humano possa ter sido na Terra, esse estado de espírito desapareceu, e nesse ponto o ser humano sabe que seja inerentemente divino, ao alcançar o grande silêncio, o portal para seu lar celestial. É como quando alguém acorda após um sonho terrível e dá um profundo suspiro de alívio ao descobrir que as ocorrências do sonho não eram realidades. Do mesmo jeito, o ego, ao entrar neste grande silêncio, desperta dos delírios e ilusões da vida na Terra com uma sensação de alívio infinito. É preenchido com uma percepção de segurança inexpugnável e sente novamente o descanso pacífico por estar nos braços eternos do grande Espírito Universal. A música das esferas. Em breve brotam no ouvido do ego as indescritíveis harmonias da música celestial que enche esta região incessantemente. Não é fruto de fantasia quando se fala em música celestial, embora não seja a verdade que os mortos que tinham pouco ou nenhum sentido para a música durante a vida na Terra, de repente desenvolveram, por ocasião da morte, a paixão e a faculdade de expressar música. Fato é que o mundo do pensamento concreto,
onde o segundo céu está localizado, também seja o reino do som, assim como o mundo do desejo é o reino da luz e da cor, e o mundo físico, o reino da forma. O artista obtém seus esquemas de cores e efeitos de luz do mundo do desejo, mas o músico deve recorrer ao mundo do pensamento, que é mais sutil para suas inspirações, e neste fato temos a razão pela qual a música seja a arte mais elevada que possuímos. O pintor desenha um mundo mais próximo e disponível. Portanto, é capaz de fixar sua criação de uma vez por todas na tela para ser vista a qualquer momento por todos os que tenham olhos. A música não pode ser fixada desse modo. É mais elusiva, deve ser recriada toda vez que é ouvida e imediatamente desaparece no silêncio. Em troca, no entanto, ela tem muito mais poder de falar conosco do que até mesmo a maior pintura, pois vem diretamente do mundo do céu, fresca e perfumada com os ecos da casa do ego, despertando memórias e colocando-nos em contato com aquilo que tantas vezes esquecemos em nossa existência material. Portanto, a música, acima de todas as outras artes humanas, por si só, tem o poder de acalmar os sentimentos selvagens e nos afetar de uma forma que nada mais pode. Goethe era um iniciado e em seu Fausto enfatizou 2 vezes o fato de que, nos reinos celestiais, todas as coisas sejam redutíveis a termos sonoros. A cena de abertura está situada no céu e o arcanjo Rafael é representado dizendo o seguinte: o sol entoa sua antiga canção, intermediando o cântico rival das esferas irmãs. Seu curso prescrito ele acelera então, de forma estranhosa ao longo das manhãs. E de novo na segunda parte, som para o espírito escutar, proclama que o dia vindouro perto está de chegar. Portões rochosos estão rangendo, chocoalhando. As rodas de Febo estão rolando, cantando. Que som intenso está a luz causando? A canção das esferas de Pitágoras é um fato no segundo céu, e para alguns músicos isso não é, de forma alguma, uma ideia rebuscada, porque sabem que cada cidade, lago ou floresta tem a seu próprio som peculiar. O riacho murmurante e o zéfiro de verão, que agita as folhas novas dentro da floresta, falam a língua da alma universal. O verdadeiro músico ouve sua voz grandiosa e majestosa na torrente da montanha e na tempestade sobre o grande abismo. Não há concepção meramente intelectual de Deus, da vida ou das coisas metafísicas que possam alcançar as alturas sublimes que ele conseguiu, porque ele sabe. No purgatório, os maus hábitos e os atos ruins da vida produziram o sofrimento, que foi transmutado em sentimento correto no primeiro céu. O bem da vida passada foi extraído no primeiro céu, e quando o ego entra no segundo céu, ele medita sobre o bem de forma a transmutá-lo em pensamento correto, para que atue como um guia nas vidas futuras na Terra. Assim,
a cada novo nascimento. O ego traz consigo, como capital, a sabedoria acumulada que foi derivada das experiências de todas as suas vidas passadas, que é o seu capital ou estoque comercial. A experiência de cada nova vida são os juros que, no segundo céu, são adicionados ao capital. Atividades na região do pensamento concreto. O ser humano ali também está se preparando para o próximo mergulho na matéria, qualificando-se para a nova batalha contra a ignorância na próxima vida, dentro da grande escola de Deus. Se alguma ambição digna não foi realizada, ele vê em que ponto estava o defeito e aprende a realizar da próxima vez seus projetos em linhas aprimoradas. O músico leva consigo melodias mais grandiosas quando retorna para alegrar o coração do ser humano em seu exílio nas condições da terra. O pintor traz novas aspirações, pois não se deve supor que o segundo céu seja desprovido de cor, porque foi chamado de região do som. Tanto a cor quanto a forma existe lá, assim como no mundo físico, mas o som é a característica predominante do mundo do pensamento. A cor é mais acentuada no mundo do desejo e a forma no mundo físico, embora também seja verdade que as cores e formas do segundo céu sejam muito mais bonitas do que em qualquer um dos outros dois mundos. Já falamos sobre esse processo de lamentação no purgatório e assimilação da parte boa e duradoura extraída das experiências da vida passada, como se fosse um processo negativo ou passivo, e muitos estudantes têm a ideia de que a existência no segundo céu seja uma experiência sonhadora e ilusória. Nada poderia ser mais errado, porque as atividades reais da vida no céu são múltiplas. O ser humano não apenas revê ou vive seu passado, mas também prepara ativamente o seu futuro. Costumamos falar sobre a evolução, mas alguma vez analisamos o que é responsável pela evolução ou por que ela não para na estagnação? Se o fizermos, deveremos perceber que existam forças por trás do visível que sejam responsáveis pela alteração da flora e da fauna, das mudanças climáticas e topográficas que acontecem constantemente. Surge então uma questão natural. O que ou quem são as forças ou agentes na evolução? Claro, estamos bem cientes de que os cientistas dão certas explicações mecânicas. Eles merecem grande crédito, eles realizam muito. Quando levamos em consideração que a ciência seja apenas uma criança e tenha somente 5 sentidos e instrumentos engenhosos sob seu comando, suas deduções são maravilhosamente verdadeiras, mas isso não quer dizer que não possa haver causas subjacentes que ela ainda não possa perceber e que dão uma compreensão mais completa do assunto do que a simples explicação mecânica permite. Uma ilustração irá elucidar esse assunto. 2 homens estão conversando quando, de repente, um derruba o outro. Aí temos uma ocorrência, um fato, e podemos explicá-lo mecanicamente dizendo: eu vi um homem contrair os músculos do braço.
dirigir um golpe contra o outro e derrubá-lo. Essa é uma versão verdadeira até onde pode. No entanto, o cientista ocultista veria também o pensamento raivoso que inspirou o golpe e estaria oferecendo uma versão mais completa, caso dissesse que o homem foi derrubado por um pensamento, porque o punho fechado foi apenas um instrumento irresponsável da agressão. Sem a força impulsora do pensamento raivoso, a mão teria permanecido inerte e o golpe nunca teria sido desferido. Portanto, o cientista ocultista liga todas as causas à região do pensamento concreto e narra como são ali geradas por espíritos humanos e sobre-humanos. Arquétipos criadores. Lembrando que os arquétipos criadores de tudo o que vemos no mundo visível estejam no mundo do pensamento, que é o reino do som. Estamos preparados para entender que as forças arquetípicas estejam constantemente trabalhando por meio desses arquétipos, que então emitem determinado som ou onde vários deles se reúnem para criar uma espécie de planta, de animal ou de formas humanas, diferentes sons que se fundem em um grande acorde. Esse som ou acorde único, conforme o caso, é então a nota-chave da forma assim criada, e enquanto soar, a forma ou a espécie vai perdurar. Quando cessa, a forma individual morre ou a espécie é extinta. Uma confusão de som não é música mais do que palavras agrupadas ao acaso são uma frase. Entretanto, o som ordenadamente rítmico é o construtor de tudo o que existe, como João diz nos primeiros versos do seu Evangelho. No princípio era o Verbo, e sem ela nada foi feito. Também o Verbo se fez carne. Assim vemos que o som seja o criador e sustentador de todas as formas, e no segundo céu, o ego se torna uno com as forças da natureza. Com elas, ele trabalha sobre os arquétipos da terra e do mar, da flora e da fauna, para provocar as mudanças que alteram gradualmente a aparência e as condições da terra. Assim, garante um novo ambiente feito por ele mesmo, onde poderá colher novas experiências. Ele é dirigido em seu trabalho por grandes mestres pertencentes às hierarquias criadoras, que são chamados de anjos, arcanjos ou outros nomes, e são os ministros de Deus. Então, eles o instruem conscientemente na divina arte da criação, tanto no que se refere ao mundo quanto aos objetos dele. Eles o ensinam como construir uma forma para si mesmo, dando-lhe os chamados espíritos da natureza como auxiliares, e assim o ser humano está trabalhando em seu aprendizado para se tornar um criador, toda vez que vai para o segundo céu. Lá ele constrói o arquétipo da forma que, posteriormente, vai exteriorizar com o nascimento. Em uma palestra anterior, falamos sobre os 4 éteres e dissemos que as forças de assimilação atuam sobre o éter químico. Os egos nos mundos celestes são essas forças e, portanto, as próprias pessoas que chamamos de mortas
são aquelas que constroem nossos corpos e ajudam a viver. Podemos também notar que ninguém possa ter um corpo denso melhor do que aquele que pode construir. Se cometemos erros no céu, descobrimos quando usamos um corpo defeituoso na terra, e dessa forma aprendemos a corrigir a falha para não errar na próxima vez. Isso traz à mente uma fase interessante da lei de consequência, como no caso dos egos que requerem um corpo de construção peculiar, como os músicos, onde não só a mão, mas também os ouvidos têm que ser especialmente ajustados para que seus 3 canais semicirculares apontem com a maior precisão possível para as 3 dimensões do espaço, e o órgão de corte devem ser excepcionalmente delicadas. Tal instrumento não pode ser formado apenas da matéria-prima pertencente ao ego. Portanto, este deve nascer em uma família onde outros construíram em linhas semelhantes, e isso nem sempre é encontrado. Supondo então que uma ocasião ofereça essa chance 100 anos antes do momento em que tal ego devesse renascer, e os anjos do destino, os encarregados da administração da lei de consequência, vejam que outras oportunidades não ocorrerá por talvez 300 anos. O ego poderá então nascer 100 anos antes do tempo programado, e essa perda de tempo no céu será compensada em outra ocasião. Assim, vemos que os vivos e os chamados mortos estejam constantemente agindo e reagindo uns aos outros, enquanto viajam ao longo do caminho da evolução. Tendo assim progredido através do segundo céu, o ego finalmente retira-se do seu invólucro mental, sua vestimenta lá, e, inteiramente livre, desimpedido, entra no terceiro céu, o ponto mais alto que possa ser atingido pelo ser humano em seu atual estágio de desenvolvimento.